Olá, sou Gutenberg e sou considerado o inventor da imprensa de tipos móveis ou tipografia, mas os chineses já antes de mim usavam tipos móveis em madeira. Não se conhece nenhum retrato meu, sendo todas as minhas imagens baseadas no aspecto e forma de vestir dos homens do meu tempo. Nasci em Mogúncia, uma cidade alemã nas margens do rio Reno, um grande centro comercial por volta do ano de 1398. Hoje, o nome da cidade onde nasci é Mainz. Pouco se sabe da minha vida, mas na década de 1450 tive 2 sócios. Um deles chamava-se Fust. Ele tinha dinheiro e cabeça para os negócios. Convenci-o a emprestar-me dinheiro. O outro meu sócio era Schoeffer. Foi ele que me ajudou a fazer a liga metálica com que fundi os tipos. Utilizei para imprimir os livros um prelo ou prensa feito em madeira que conhecia bem das adegas de vinho, pois também fui negociante de vinhos. Trabalhar no prelo era duro. A forma era colocada na base do prelo, à qual se chamava cama. Os tipos eram cobertos de tinta. Colocava-se uma folha de papel sobre os tipos, fazia-se descer um bloco de madeira por meio de um parafuso e prensava-se o papel contra os tipos entintados. O prelo que utilizei não teve, durante os séculos seguintes àquele em que nasci, muitas inovações. Só no século XVIII o prelo foi melhorado para poder imprimir com menos esforço e mais qualidade. As figuras mostram as inovações introduzidas no prelo em meados do século XVIII. O primeiro livro que imprimi foi a Bíblia, a que chamaram a Bíblia de 42 linhas. Fiz dela mais de 150 cópias e imprimia 300 folhas por dia, utilizando 6 prelos. O homem, desde os tempos em que vivia nas cavernas, sempre sentiu a necessidade de comunicar, de expressar o seu pensamento e de o fixar. Começou por pintar e gravar nas pedras e paredes das grutas. A escrita cuneiforme surgiu na Mesopotâmia e era feita com um estilete sobre placas de argila fresca. A pedra de Roseta serviu ao francês Champollion para decifrar os hieróglifos egípcios. A escrita egípcia era pintada nas paredes dos túmulos, nas colunas ou sobre papiro. De escrita hieroglífica, evoluiu depois para uma escrita hierática cursiva e demótica, esta uma escrita mais simples e fácil de fazer. O escriba tinha um lugar de destaque na sociedade do Antigo Egito. A figura mostra a estátua de um escriba exposta no Museu do Louvre, em Paris. O alfabeto apareceu na Fenícia por volta de 1500 anos antes de Cristo. Esta invenção veio permitir a simplificação e expansão da escrita sem precedentes. Os gregos antigos introduziram as vogais e os romanos deram também uma contribuição importante para a difusão do alfabeto e da escrita. Na Idade Média, a escrita carolíngia é característica do período e o gótico imperou desde o século XII ao século XVI. Encerrados em mosteiros, os monges copiavam os livros à mão. Era um trabalho demorado e muito sujeito a erros. Os monges também pintavam as letras que abriam os capítulos e acrescentavam aos livros ricas figuras. São as iluminuras. Nos mosteiros, alguns monges copiavam, outros ditavam, outros faziam iluminuras ou preparavam o pergaminho e ainda outros encadernavam. Próximos da biblioteca, o scriptorium era o local onde se copiavam, decoravam e encadernavam os livros nos mosteiros. A decoração dos livros e a inclusão de figuras era obra de especialistas, os miniaturistas e os iluministas. Desenhos de flores, paisagens, motivos religiosos e com personagens diversos ilustravam os livros manuscritos nos mosteiros. O papel substituiu as pedras, a argila, as tábuas de madeira, o papiro e as peles de animais como suporte da escrita.
Na China, já usavam 2 séculos antes de Cristo o papel de seda. O papel só chegará à Europa por volta do século XII. O papel era fabricado em moinhos movidos a água a partir de trapos, mas antes disso, fabricou-se papel à mão moendo os trapos em grandes celhas de madeira. Tive colegas tipógrafos famosos no meu tempo e depois de mim. No caso de Coster, os holandeses até dizem ter sido ele o primeiro a imprimir com tipos móveis metálicos. O italiano Aldo Mannuccio e o alemão Froben foram excelentes tipógrafos. Outros grandes tipógrafos foram os Estienne, família francesa que se dedicou à divina arte negra, o mais importante de todos os membros desta família e o mais famoso foi Robert Estienne. Na figura podem ver os punções e caracteres que utilizei e que estão expostos no Museu de Mainz, que tem o meu nome. Dos tipos soltos de madeira passou-se para os tipos soltos metálicos. Os tipos eram fundidos numa fundição. Eram fundidos numa liga metálica de chumbo, estanho e antimónio e depois tinham que ser retificados e polidos. A figura mostra uma máquina de fundir tipos e pode ver-se também um caractere em bruto e outros já prontos para impressão. Um dos mais célebres gravadores de tipos foi Garamond, um francês que nasceu em Paris em 1499 ou 1500. Ainda hoje conhecemos pelo seu nome os caracteres que criou. Outros grandes tipógrafos e fundidores de tipos foram os Didot. Firmin Didot, 1746 e 1836, foi chefe da fundição da imprensa real francesa. A imagem mostra Firmin Didot, que foi um tipógrafo ilustre e o inventor do ponto tipográfico conhecido por ponto Didot. O material de composição é fundido numa liga de chumbo, antimónio e estanho. A imagem mostra tipos recentes e uma página composta do hino nacional português. Aqui pode ver-se uma tipografia do século XVI. Os compositores estão junto das caixas de composição e em primeiro plano estão os impressores. O da direita está a entintar os tipos com a ajuda de balas. A caixa de composição estava dividida por letras e outros sinais gráficos. O trabalho de composição manual era um trabalho lento e difícil. Os compositores eram pessoas habilidosas e cultas e utilizavam o componedor para compor os tipos soltos. Os compositores serviam-se do divisório para seguir o manuscrito a compor com os tipos que iam retirando da caixa e colocavam-nos no componedor. Depois, montavam as páginas com os tipos compostos. A tipografia ou imprensa de tipos móveis estendeu-se a toda a Europa. Em Veneza, Génova, Florença e Roma apareceram bons tipógrafos. Também em França trabalharam bons tipógrafos como Nicolau Janssen, que criou bons tipos romanos e os aperfeiçoou. No Reino Unido, o introdutor da tipografia foi William Caxton. Aqui podem ver os caracteres criados por Caxton e a sua marca tipográfica. Para além de Caxton, outros tipógrafos importantes trabalharam nas Ilhas Britânicas. É o caso de John Baskerville e William Caslon, que a figura mostra. Também se podem ver os caracteres criados por Baskerville e que ele fundiu com perfeição. O tipógrafo mais importante do século XVIII foi o italiano Giambattista Bodoni, que nasceu em 1740. Na sua oficina de Parma, imprimiu belos livros e criou elegantes caracteres tipográficos. Escreveu o Manual do Tipógrafo. Também em Portugal apareceram bons tipógrafos. Apresento-vos Rodrigo Álvares, o primeiro tipógrafo português. Os primeiros tipógrafos que trabalharam em Portugal eram judeus ou alemães. Os reis portugueses acarinharam a tipografia. O primeiro livro que se conhece impresso em Portugal saiu da oficina do judeu Samuel Gacon, em 1487. Chama-se Pentateuco, foi impresso em Faro e está composto com caracteres hebraicos. O primeiro livro impresso em Portugal, em língua portuguesa, é o Tratado da Confissão,
que data de 1489 e foi impresso em Chaves, mas não se sabe quem o imprimiu. Há, no entanto, desconfiança que uma edição do livro sacramental, existente na Biblioteca do Rio de Janeiro, possa ter sido impressa um ano antes, mas não há provas seguras. Um dos primeiros e mais importantes tipógrafos que trabalhou em Portugal foi o moravo Valentim Fernandes. A primeira obra conhecida que imprimiu foi a Vita Christi, que executou em Lisboa no ano de 1495, por ordem da Rainha Dona Leonor. Algumas vezes ele trabalhou em parceria com um tipógrafo alemão chamado Nicolau de Saxónia.